Com base nos dados da tabela, analise os itens a seguir. Se o liquidificador e o micro-ondas não forem utilizados por um mês, a economia energética equivalerá a de deixar durante um mês a televisão ligada por 6 horas. 2. Se o ferro elétrico for utilizado apenas por 40 horas por mês, a economia de energia será de 24 kWh. 3. Se o número de lâmpadas for reduzido pela metade, o consumo mensal de energia das lâmpadas equivalerá ao de deixar o chuveiro elétrico ligado por 5 horas. Está correto o que se afirma em... Observa que nessa questão, na realidade, o que nós temos são 3 questões em uma só. Vamos por partes. A primeira coisa que foi perguntada: se o liquidificador, e ele aparece bem aqui na tabela, liquidificador com uma potência de 270 watts, que é utilizado por 0,1 hora por mês, o que gera um consumo mensal de 810 watt-hora. Então, se o liquidificador e o micro-ondas, aqui na tabela, o micro-ondas, com 1.100 watts, funcionando 0,2 horas por dia, gerando um consumo mensal de 6.600 watt-hora. Se esses dois aparelhos não forem utilizados por um mês, observe que nós estaríamos então deixando de consumir 6.600 watt-hora do micro-ondas e 810 watt-hora do liquidificador. Só aí nós já teríamos uma economia de 0, 1, 14 e 7. 7.410 watt-hora. O texto continua dizendo: a economia energética, ou seja, os 7.410 watt-hora que eu deixei de consumir, já que eu não liguei os dois aparelhos, equivalerá a de deixar durante um mês a televisão ligada por 6 horas. A televisão aparece também aqui na tabela, sendo uma potência de 80 watts, sendo utilizada 6 horas por dia, o que gera um consumo mensal de 14.400 watts. Observe o seguinte: não é a equivalência, porque, óbvio, 14.400 watt-hora é maior do que os 7.410 que eu economizei por não ligar os dois aparelhos, aproximadamente a metade, de tal maneira que eu posso afirmar que essa primeira afirmação estaria errada, incorreta. Na sequência do texto, ele propõe uma outra questão. Se o ferro elétrico, o ferro de passar com 1.200 watts de potência, usado 2 horas por dia, gerando um consumo mensal de 72.000 watt-hora, se ele for utilizado apenas 40 horas por mês, a economia de energia será de 24 kWh. Observe, foi dito na tabela que o uso é de 2 horas a cada dia, durante um mês de 30 dias, o que dá um consumo equivalente a um tempo total de 60 horas. E nessas 60 horas, pelo que diz a tabela, o consumo mensal é de 72 kWh. Você viu a leitura que eu fiz? Na tabela aparece 72.000, mas eu sei que 1.000 significa quilo. Então, ao invés de ler 72.000 watt-hora, eu escrevi como sendo 72 kWh. E eu fiz isso por conta da maneira como a questão foi escrita. Então, observe. Lembrando que a energia é potência vezes o tempo de uso, durante o mês, a potência
do aparelho em questão, no caso, o ferro elétrico, deve ser mantida constante, de tal maneira que a energia consumida é diretamente proporcional ao tempo de uso. Diretamente proporcional, lembra, uma regra de 3. Ou seja, se nós temos um consumo de 72 kWh correspondente a 60 horas, a pergunta foi: se a utilização for de apenas 40 horas, isso vai dar um consumo de energia equivalente a quantos kWh? Observa-se que essa energia será 40 vezes 72 sobre 60. A conta é simples, por 20 aqui fica 2, por 20 aqui fica 3. Então é 2/3 de 72, que no caso seria 72 dividido por 3 é 24, vezes 2, 48 kWh. Agora, muito cuidado. O que foi perguntado na questão foi a economia. Observe que se antes eu utilizava 72 kWh com o aparelho funcionando por 60 horas e com o uso de apenas 40 horas eu consumi 48 kWh, houve uma diferença, ou seja, uma economia exatamente de 24 kWh. De tal maneira que eu posso afirmar que essa segunda questão aqui aparece correta. O terceiro questionamento diz: se o número de lâmpadas, aí aqui aparecem as lâmpadas e são em número de 10, o que equivale a um consumo mensal de 96 kWh. Se o número de lâmpadas for reduzido à metade, o consumo mensal de energia das lâmpadas equivalerá ao de deixar o chuveiro elétrico ligado por 5 horas. Bom, se nós temos 10 lâmpadas e isso gera um consumo mensal de 96 kWh. Reduzindo o número de lâmpadas pela metade, isso também vai reduzir a energia consumida pela metade. Ou seja, nós passaremos a ter um novo consumo que seria de apenas 48 kWh. A pergunta é se isso equivale a deixar o chuveiro elétrico que tem uma potência de 4.400 watts, que é utilizado meia hora por dia, gerando um consumo total de 66.000 Wh. Se esse aparelho teria um consumo equivalente ligado por 5 horas. Então, qual o consumo de energia de um chuveiro cuja potência é 4.400 watts, se ele fica ligado durante 5 horas? Com 5 horas de funcionamento, nós teríamos aqui então 22.000 Wh. Lembrando que 1000 significa quilo, eu poderia escrever como 22 kWh. Observe que 22 é certamente diferente de 48. 48 kWh, a energia economizada cortando o número de lâmpadas ao meio. 22 kWh, o consumo do chuveiro elétrico durante 5 horas. E não haverá equivalência. De tal maneira que essa afirmação 3 também está incorreta. E se o objetivo é encontrar a resposta correta da questão, apenas apareceu como afirmativa correta a afirmativa 2. As outras estavam erradas e incorretas. De tal maneira que eu teria que marcar resposta correta, alternativa B.